Então, agora, nós vamos resolver dois exemplos, tá? Vou resolver com vocês dois exemplos lá do livro de atividades. Então, hoje a nossa aula, a gente iniciou a unidade 4, trabalho de uma força, e vamos ver apenas forças constantes. Então, o exemplo 1, nós temos assim. Lá na página 23 do livro de atividades, a número 2. Uma força de 50 newtons é aplicada em um corpo de massa de 5 quilos, inicialmente em repouso. O corpo adquire uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado e percorre uma distância de 100 metros sobre uma superfície horizontal com atrito. Determine o trabalho da força resultante e o trabalho da força de atrito sobre o corpo. Então, aqui, ele quer que a gente calcule também o trabalho da força de atrito separado e da força resultante. Então, deixa eu pegar o desenho que eu tenho aqui da apostila para explicar para vocês antes de irmos para as continhas. Então, quais forças que a gente tem envolvida? Força-peso sempre vai ter. Força normal sempre que o nosso objeto estiver apoiado no nosso corpo. A gente vai ter força normal perpendicular ao plano. Nós temos uma força de 50 newtons. E a força de atrito sempre vai ser contrária à tendência do movimento. Então, ele deu um deslocamento de 100, deu a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, como ele já deu a aceleração, quando a gente falava na segunda lei de Newton, nós tínhamos que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Então, a gente já consegue calcular a força resultante. Então, aqui está o cálculo da força resultante. É calculado pela segunda lei de Newton, massa vezes aceleração, 5 vezes 2, 10 newtons. Então, o trabalho, como é que vai ficar? Força, né? A força resultante, que é 10. O deslocamento que foi dado lá no enunciado, que é de 100 metros, vezes o cosseno do ângulo, que vai ser 0 graus. Esse cosseno, pessoal, quando a gente não tem nenhuma força, nem o plano inclinado, nós nem precisamos considerar, tá? Quando a gente tem só forças na horizontal e na vertical, nós não precisamos analisar esse cosseno. Então, vai ficar 10 vezes 100, dá 1000 joules. Essa força é aplicada no sentido do deslocamento, então é um trabalho motor positivo. Agora, a força de atrito. A força de atrito é pela força resultante. A gente vai calcular pelo somatório das forças. Então, a gente vai ter a soma das forças, onde a gente vai ter força resultante é igual à soma das forças. Então, que forças que a gente tem? A força aplicada no sentido do deslocamento, que é essa força que gera o deslocamento, que é 50 newtons, menos a força de atrito. Força de atrito, certo? Então, a gente aplica essa fórmula para achar a força de atrito. A força resultante nós acabamos de achar fazendo massa vezes aceleração, então é 10. A força
que provoca o movimento foi dada no enunciado, que é 50, menos a força de atrito. Passa a força de atrito para a esquerda, passa o 10 negativo para a direita, 50 menos 10, 40 newtons. Então, nós conseguimos achar a força de atrito de 40 newtons. Então, qual vai ser o trabalho da força de atrito? Força de atrito vezes o deslocamento. E daí a gente opta se usa o cosseno de 180, porque o deslocamento está para cá, a força de atrito está paralela mais contrária, então forma um ângulo de 180 graus, ou a gente simplesmente, como ela está paralela, não considera, e a gente analisa se é um trabalho motor ou resistente. Como é contrário ao deslocamento, é resistente, então vai ter que ser negativo, ok? Então, 40 é da força de atrito, 100 é do deslocamento, e o menos ou é analisando se o trabalho é resistente ou não, já que ele é paralelo ao deslocamento, ou o cosseno de 180, que é menos 1. Ok? Então, esse seria um exemplo de força no plano horizontal, sem força inclinada. Então, aqui, escrevi para vocês, quando a gente cancela o sinal de negativo, o que tem que analisar, se ele é resistente ou se ele é motor. Ok? Agora nós vamos lá para a página 24, resolver um exemplo sobre plano inclinado. Esses desenhos aqui fui eu que fiz, eu vou pôr para baixo. Primeiro vamos ler o enunciado. Um caminhão desligado de 10 toneladas, então esse é a massa dele, desce 10 metros, delta S, em uma rampa inclinada. Agora, obrigatoriamente, nós vamos ter que nos preocupar com o cosseno de 30 graus em relação à horizontal, com aceleração constante, porque estamos trabalhando com forças constantes, de 2 metros por segundo ao quadrado. Determine o trabalho realizado pela força de atrito. Então, nem sempre a gente vai calcular o trabalho resultante, estão vendo? Nessa aqui, nós calculamos o trabalho da força resultante da força de atrito, e aqui ele pede o trabalho da força de atrito, e pede para considerar a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu já desenhei aqui para vocês, para ajudar vocês a interpretar as forças que estão sendo aplicadas. Ok? Então, aqui, ele está desligado, o caminhão, como se ele estivesse estacionado, e ele desce 10 metros. Se ele desce 10 metros, o movimento o deslocamento é para baixo, certo? Então, eu vou pôr aqui uma flechinha. E vou escrever deslocamento. Para a gente saber se o trabalho é resistente ou motor. Certo?
Então, essa força de atrito vai gerar um trabalho resistente, certo? E o peso vai gerar uma parte nula e uma parte favorável ao movimento, que a gente chama de trabalho motor. Então, nós vamos ter que fazer a decomposição do peso com relação ao plano que a gente está trabalhando, que é um plano inclinado de 30 graus com a horizontal. Então, como é que vai ficar as forças que a gente tem aplicado? Continuamos com a força de atrito no plano inclinado para cima e vamos ter a força-peso decomposta em Px e Py. Py perpendicular ao plano e Px paralela ao plano. Então, o Px, se aqui é 30 graus, aqui com ele a gente vai ter, formando um triângulo retângulo, 30 com 90 dá 120, para fechar 180 falta 60 graus, pessoal. Então, esse ângulo que a gente tem aqui é 60 graus, ok? Então, com um ângulo de 60, Px, tá? Por quê? Py vai estar perpendicular a esse deslocamento aqui. Está perpendicular, então vai ser zero. Então, nós nem precisamos calcular o trabalho de Py, até porque ele quer o trabalho da força de atrito. Tá, agora vamos lá. Precisamos calcular a força de atrito. Então, nós temos que força resistente, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração, e nós temos que força resistente é o somatório das forças. Px, no sentido do deslocamento, menos força de atrito. Igualamos uma à outra. Então, aqui, pela segunda lei de Newton, temos força resistente é igual a massa menos aceleração. E aqui agora nós vamos ter a soma das forças, agora vai ser Px menos força de atrito. Força resistente tem que ser igual a força resistente, igualamos Px menos FAT igual a massa vezes aceleração. Então, Px, a gente faz vezes o cosseno de 60 ou vezes o seno de 30. Por quê? Com um ângulo, sem ângulo, certo? Que é a mesma coisa. Ó, cosseno de 60. Cosseno de 60, 0,5. E o seno de 30, 0,5. Um ângulo notável, que vocês têm que saber quando forem lá prestar o vestibular, ok? Então, aqui, Px vai ser o peso, que é massa vezes gravidade,
vezes o seno de 30 ou o cosseno de 60. Então, qual que é a massa? 10 toneladas, então passando para quilos, 10.000 quilos. Então, vamos anotar aqui. Massa é igual a 10 toneladas, que é igual a 10 quilos, 10.000 quilos. Ok? A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, que é igual a 0,5. Então, para calcular o peso, vai ficar 10.000, que é a massa, vezes a gravidade, vezes o cosseno de 60, menos a força de atrito, que é o que a gente precisa calcular. Por quê? Porque ele quer o trabalho realizado pela força de atrito. E isso a gente iguala a massa vezes a aceleração. A massa do caminhão é 10.000, a aceleração foi dada que é 2 metros por segundo ao quadrado. Então, vou anotar aqui também, aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, esses são os nossos dados do enunciado. Então, isolando aqui, fazendo essa multiplicação, vai dar 100.000 vezes 0,5 dá 50.000. 50.000 menos 20.000 dá 30.000, que é a mesma coisa que 3 vezes 10 na menos 4. Então, aqui, vamos fazer passo a passo essa continha. Então, a gente tem ali em cima o Px, que vai ser o peso, massa vezes gravidade, vezes o seno de 30 ou o cosseno de 60, menos a força de atrito, que é o que a gente precisa descobrir, igual a massa vezes a aceleração. Então, substituindo, nós ficamos com 10.000 quilos vezes 10 da gravidade vezes 0,5. Menos a força de atrito, que é igual a massa vezes a aceleração. Então, como que vai ficar isso? 10.000 vezes 10 vezes 0,5 dá 50.000, menos força de atrito é igual 10.000 vezes 2 dá 20.000. Então, menos força de atrito vai ser igual. Os 50.000 passa para o outro lado negativo, o 20.000 continua positivo. Então, a força de atrito vai ser igual a menos 30.000, tira os sinais de negativo, dá 30.000 positivo. Ok? Então, aqui eu vou pôr uma flechinha que a gente foi daqui para cá. Que 30.000 nada mais é que 3 vezes 10 na 1, 2, 3, 4, como está aqui. Agora que calculamos a força de atrito,
nós podemos calcular o trabalho da força de atrito, que nada mais é que força vezes deslocamento. Como é contrário ao movimento, ou a gente faz vezes o cosseno de 180, ou simplesmente analisa se é resistente ao motor. Então, a força de atrito vai realizar um trabalho resistente, logo é negativo, ou usamos cosseno de 180 graus, que é igual a menos 1. Ok? Ficou alguma dúvida, pessoal? Não. Não, prof. Acho que fazendo os exercícios talvez surja alguma coisa. Daí agora eu tenho esses exercícios para vocês fazerem lá da apostila e do CA, mas antes eu passo para vocês lá no WhatsApp, antes vamos fazer a nossa chamada.